Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal da iSoft Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o multisistemas. A gente costuma dizer que para a gente fazer um deploy mais seguro e bem mais rápido, a gente usa um arquivo que a gente chama de jar. Antes a gente compilava o sistema usando o arquivo WAR, mas aí ficava muito chato para a gente. Às vezes ficava um arquivo de 200 MB para subir no servidor, para parar o Tomcat, para trocar o arquivo, para subir de novo. E a gente viu que a facilidade ao utilizar o arquivo jar era surreal, era surpreendente. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês como é que a gente faz aqui. Hoje, até no nosso ambiente de desenvolvimento, a gente já usa o Tomcat. Vou abrir aqui para vocês verem e explicar um pouquinho. A gente usa o Tomcat 9 e aqui na nossa pasta do Web Apps, a gente tem os arquivos WAR que vêm da software, né? Então a gente copia o arquivo bruto sem compilação nenhuma e cola na nossa pasta de Web Apps aqui do Tomcat. Consegue usar normal, sem precisar usar o WebRAM do Maker. Então, a gente copia esse arquivo também, leva para o nosso servidor, e aí não é o arquivo compilado do OR. É simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V. O que veio da software a gente copiou e colou na nossa máquina, que é o nosso servidor. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente vem na nossa pasta Systems, e aí a gente coloca uma pasta chamada ISB, na verdade é o mesmo nome que a gente colocou lá na nossa pasta WAR, né? A gente vai ver aqui que é o mesmo nome, né? A pasta e o WAR estão com o mesmo nome dentro da pasta Systems, e dentro dessa pasta a gente vai colocar aqui o nosso JAR, o WFRE, que é o WFRE principal. Vamos criar outra pasta com o mesmo nome do JAR, e aí dentro dessa pasta nós criaremos outra chamada Data Connections, e aqui vai ter o grande X da questão para o multisistema. Cada WFRE desse está conectado com um banco de dados específico. E aí eu vou explicar para vocês como a gente faz isso. Eu vou abrir aqui a nossa aplicação. E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente está na nossa página aqui principal do WebRAM, que a gente vem aqui gerenciar sistemas e configurações, na hora que a gente muda essas configurações aqui, que a gente salva, ele vai para o nosso o WFRE que está dentro da pasta principal, digamos assim. Então, essas configurações que a gente definiu aqui e salvou, ela veio automaticamente para esse WFRE que está aqui. Então, o que é que eu faço? Eu configuro, mudo as configurações do meu banco de dados, salvo, depois copio esse WFRE e colo dentro da minha pasta com o mesmo nome do JAR, dentro da pasta Data Connection, e colo aqui. O que é que acontece? Quando eu faço isso, na hora que eu vou fazer o login do meu sistema, eu criei um campo para definir qual é a empresa. Então, né, esse campo aqui, para definir qual é a empresa, ele vai buscar por essa referência do WFRE. Então, se eu coloco um master 1 e a empresa Tassila, por exemplo, está aqui, ele já vai entrar automaticamente no banco de dados da Tassila. Então, se eu coloco master 2 e coloco a empresa ObsDB, então eu já vou automaticamente para o banco de dados que está referenciado nesse WFRE. Esse é o grande X da questão. Feito isso, já vai ficar bem organizado. Aqui no meu fluxo, no meu login, só para explicar para vocês, deixa eu colocar aqui autenticar. Para eu autenticar, eu verifico se a empresa é nulo ou vazio. Se for nulo ou vazio, eu vou e simplesmente ignoro a empresa. Mas se ela for nulo ou vazio não, eu coloco esse parâmetro aqui no final. O que é essa empresa? É o nome da minha extensão do WFRE que está dentro da pasta Data Connection. Então isso é importante. Geralmente nos projetos que o Maker já traz, ele tem uma função que lê se existe Data Connection ou não. Eu também faço essa leitura para exibir ou não o meu componentezinho aqui, onde eu informo a empresa. Se eu não uso Data Connection, então eu deixo isso aqui invisível. Mas se eu uso, como é o caso aqui, eu habilito e na hora de clicar em entrar, eu vejo qual é a empresa
e a empresa, pessoal, vai estar com o mesmo nome que está aqui. Então, no projeto padrão que veio do Maker, ele cria um componente lista de forma automática e já exibe todas. Para mim não foi viável, eu preferi digitar mesmo, porque aí eu não deixava exposto todas as empresas que eu tinha no meu sistema, né? Então, cada empresa tem o seu nome e aí elas não vão adivinhar os outros nomes que estão lá dentro da minha Data Connection. Então, eu fiz isso porque aí eu consigo vir aqui e digitar o nome da empresa e na hora que eu faço o login, eu já estou me referenciando ao banco de dados daquele WFA específico. Se ficou alguma dúvida, manda para mim, coloca nos comentários que eu faço questão de ajudar vocês nesse processo. Valeu?